Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o ambientalista e advogado sindical Guilherme Zagalo. Na pauta, reestruturação de carreiras do serviço público e a portaria do Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, MGI. Zagalo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é importante a gente estar discutindo isso. O serviço público é muito importante para a sociedade brasileira. Nós já o entrevistamos aqui no programa sobre o meio ambiente. Hoje nós trataremos também de um tema muito importante para a sociedade e que inclusive afeta o meio ambiente. Afinal, trataremos da carreira dos servidores públicos, que, entre outras obrigações, tem a de fiscalizar e proteger nosso meio ambiente. Zagalo, aos poucos, a agenda privatista tem dominado o serviço público. Isso aí é final? Não tem mais jeito? Não tem volta? Olha, no mundo há hoje uma percepção de que houve um exagero nas iniciativas de privatização. Só na área de saneamento e energia nós tivemos mais de 400 iniciativas de reestatização. E estou falando aqui, por exemplo, do serviço de água de cidades como Paris, Berlim, ou seja, não são só cidades da periferia do capitalismo mundial. Nós temos uma percepção de que o mercado ele não consegue atender a muitas das demandas da sociedade. Nesse momento mesmo que nós estamos conversando, a pior seca do Brasil em 60 anos, o Brasil literalmente pegando fogo, com a necessidade de uma atuação de brigadistas no combate a incêndio, a qualidade do ar na maior parte das capitais brasileiras, na região centro-sul, em situação lastimável, né? Há uma reflexão de que há uma necessidade de aumento da fiscalização sobre a atividade produtiva, sobretudo na área agrícola, né? A maior parte, um artigo desta semana, mostra que 96% das queimadas que estão acontecendo no Brasil nesse momento decorrem de ação humana, ou seja, o fator da mudança climática que aumenta, enfim, interfere nas chuvas, aumenta a temperatura, ele tem um componente importante, mas é sobretudo a ação humana. E a ação humana, para ser combatida, precisa de uma ação do Estado, né? Então, o Estado está agora, o governo brasileiro, parece começar a caminhar em rever alguns desses posicionamentos, mas ainda é cedo, ainda não é uma percepção da maior parte da sociedade. A gente já tinha tido um vislumbre disso com a pandemia, né? A sociedade finalmente percebeu no mundo a necessidade de um Estado mais forte. Aqueles países que tinham um sistema de saúde mais estruturado lidaram melhor com a pandemia no sentido geral, né? Claro que há exceções. Aqui no Brasil nós tínhamos um governo de orientação fascista que lidou muito mal com a pandemia. O Brasil tem 2% da população mundial, mas teve 10% das mortes pela Covid-19. Mas isso é um ponto fora da curva, né? De um modo geral, países em que o serviço público estava melhor estruturado, sobretudo na área da saúde, tiveram vamos dizer assim, um rendimento melhor no enfrentamento a essa pandemia. Zagalo, agora, esses últimos dois governos, principalmente, né, foi aprofundado essa política de privatização e de diminuição dos serviços públicos. Como fazer para trazer a população, para que ela cobre de forma efetiva, que esse processo seja interrompido? Olha, a população primeiro precisa compreender que o mercado não é uma solução mágica para todos os problemas. Nós tivemos recentemente a pandemia, estamos tendo agora essa crise das queimadas no Brasil, né? Estamos no período eleitoral, vamos votar agora na primeira semana de outubro na composição das câmaras de vereadores, que são locais importantes para a definição de políticas públicas, porque decidem o que pode ser feito em cada parcela do território dos municípios. Vamos ter, na maioria das cidades, em primeiro turno, a escolha dos prefeitos, nas cidades maiores, aqui no Maranhão, Imperatriz e São Luís, somente, eventualmente um segundo turno, dependendo do resultado das eleições. E é importante que a sociedade compreenda, vamos dizer assim, a consequência dessas escolhas. A gente vive um momento no mundo muito adverso, aumento da concentração de renda, determinadas situações que estavam superadas, por exemplo,
posso mencionar aqui o caso das vacinas, por conta de determinadas posturas de alguns governos, isso voltou a ser um problema, algumas doenças que estavam praticamente erradicadas começaram a retornar. Então, a sociedade precisa perceber que o mercado tem muitas limitações. O mercado tem um foco único na questão da geração de lucro, e quanto ao bem-estar das pessoas, ele não é uma preocupação do Estado, do mercado, isso fica para os Estados, e Estados no sentido amplo, né? Zé Galo, e além desse tema, né, nós também temos uma coisa que influencia direto também no mercado de trabalho, que é a tecnologia, né? Aí nós estamos com a inteligência artificial realmente tomando espaço. Até que ponto o servidor, isso vai facilitar o serviço público e garantir bom atendimento à sociedade? Olha, o uso das tecnologias já está eliminando postos de trabalho no mundo. Essa é uma preocupação mundial. A tecnologia poderia, vamos dizer assim, libertar a humanidade de parte da sua jornada de trabalho. Mas a tendência que se apresenta, pelo menos até o momento, é de aumento da maximização de lucros. Hoje, das grandes empresas do mundo, das 5 maiores empresas, 4 são da área de tecnologias em valor de mercado. Das 10 pessoas mais ricas do planeta, 8 são da área de tecnologia. Então, não está havendo, a tecnologia não tem sido um elemento vamos dizer assim, de melhoria da distribuição de renda, tem sido um fator de concentração de renda e de aumento, vamos dizer assim, da exploração do trabalho em nível mundial. Quer dizer, ela deveria vir para somar, mas na realidade ela está substituindo, né? Fortalecendo mecanismos de concentração de renda, naquelas atividades em que a atividade humana não pode ser substituída, via de regra, com mecanismos aí de flexibilização, de forma de contratação, enfim. É um momento, a tecnologia poderia melhorar a vida da humanidade. No entanto, ela parece contribuir para o aumento de riqueza para alguns poucos e uma piora das condições de vida para a grande maioria. Zé Galo, esse tema também foi incluído agora. Os sindicatos fecharam a negociação com o governo federal para os servidores. Isso também esteve nesse bojo? Esteve. Nós temos algumas oportunidades em cima da mesa, mas também temos alguns perigos nesse processo de negociação. O governo acaba de editar em agosto uma portaria do Ministério de Gestão e Inovação que orienta as negociações sobre reestruturações de carreiras, de plano de cargos no âmbito federal, sempre lembrando que quando a gente fala em serviço público, são quase 11 milhões de servidores no Brasil, 70% deles nos municípios, 30% nos estados e apenas 10% em nível federal. Então essa portaria, ela tem efeito sobre esses servidores federais, mas o governo sinaliza com uma perspectiva de, vamos dizer assim, para próximas reestruturações de criação de carreiras mais simples, com um número pequeno de cargos mais genéricos, não vinculados a um determinado órgão, mas cargos, vamos dizer assim, macrocargos, que ele chama, cargos amplos, em que o servidor poderia passar 2 anos na área de educação, eventualmente, havendo necessidade da administração, poderia ser remanejado para a justiça, enfim, não ter mais aquela identidade com o órgão de prestação de serviço, mas com a atividade. Em tese, isso pode parecer uma ideia interessante, tendo em vista que a necessidade da sociedade ela vai mudando com o tempo, mas também apresenta riscos para os servidores e para a sociedade, no sentido em que você quebra elos vamos dizer assim, de identificação dos servidores com determinadas políticas públicas. Algumas políticas públicas, a produção de resultados demanda às vezes décadas, como a área de educação, saúde. Você não consegue produzir resultados no curtíssimo prazo. Você, para aumentar, por exemplo, o nível médio de escolaridade ou o rendimento escolar de uma geração, você precisa às vezes de muitos anos de atuação específica. Então há um risco muito grande. Há um risco também, nesse processo, o governo está sinalizando que vai priorizar as carreiras de nível superior,
ou seja, ignorando aí que mais da metade do serviço público é prestado por pessoas do nível intermediário e do nível fundamental. Então, boa parte dos atuais servidores públicos ativos, e nós estamos falando aí de 572 mil, são servidores dos níveis intermediário e fundamental, que podem, vamos dizer assim, estar sendo colocados num segundo plano nesse momento dessa reestruturação de carreiras. Zagalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar com esse tema, dessa portaria, porque eu acho que ela é muito importante, ela está mudando, modificando severamente, né, o que é realmente o serviço público. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado Guilherme Zagalo. Zagalo, a gente estava tratando dessa portaria, né? Assim, mudamos o governo, chegamos com um governo popular e esperávamos que essas distorções diminuíssem. E, pelo visto, não aconteceu. Isso já está entranhado na máquina pública, essa tendência privatista e de diminuição do Estado? Nós temos um processo histórico no Brasil, inclusive com a eleição de um governo de extrema-direita, em que se fortaleceram na sociedade posições tendentes a, vamos dizer assim, a escolha do mercado como a solução da maioria dos problemas, da gestão da vida, né? Só que isso não corresponde à realidade. Mas isso é difícil de ser revertido no curto prazo. Por exemplo, hoje nós temos um parlamento, tanto na Câmara Baixa como na Alta, Câmara dos Deputados e Senado, em que esses segmentos eles têm hoje uma maioria expressiva. Então, muitas das vezes o governo até tem, por exemplo, esse tema mesmo agora da reestruturação, ele está sendo tratado por uma portaria, quando muito provavelmente seria necessário uma lei ou mesmo, pelo menos um decreto, que é uma norma de nível mais elevado, né? Mas o governo acho que tem receio de, nesse debate legislativo, de não conseguir implementar esse tipo de proposta. E isso acaba, vamos dizer assim, criando distorções, né? Você trata um tema tão importante quanto esse, quanto o desenho do Estado, né? A estruturação de carreiras do serviço público é mais ou menos como a espinha dorsal, né? Diz como o Estado vai funcionar, que tipo de serviço público vai ser desenhado. E isso não é para ser feito numa norma de tão baixo nível do ponto de vista hierárquico, né? Não que ela não seja importante, mas do ponto de vista hierárquico é a mais fraca das normas que nós temos. E eu acho que isso é reflexo dessa correlação de forças no parlamento. Há necessidade dessa reestruturação? Em 1998, por exemplo, o governo tinha 22 carreiras, o documento que tratava das tabelas, da forma de organização, era um documento com 82 páginas. Hoje nós temos 75 carreiras no serviço público, a publicação do Ministério do Governo sobre o tema tem 636 páginas, ou seja, houve uma pulverização de carreiras, de planos diferentes, provavelmente em demasia. Acho que a gente saiu de um extremo minimalista para um extremo de muita fragmentação. Provavelmente há necessidade de vamos dizer assim, uma maior racionalização, mas há riscos nesse processo, sobretudo por vamos dizer, essa forma como o governo vem fazendo. Embora a portaria seja de agosto, o governo, a ministra de Gestão, deu uma entrevista logo após a edição da portaria, dizendo que esse conjunto de normas já vinha orientando a ação do governo nas negociações que vinham sendo feitas com algumas categorias. Ou seja, o governo meio que foi testando um novo método e somente depois desenhou isso na edição dessa portaria. Agora sim, você falou da questão do parlamento. É importante a gente destacar também que a maioria das empresas que terceirizam mão de obra são desses parlamentares, né? Então eles têm interesse direto nisso, tanto financeiramente
quanto eleitoralmente, porque acaba sendo um voto. O perfil do nosso parlamento nós temos uma hiperrepresentação, vamos dizer assim, do setor empresarial, né? Pelas regras eleitorais que nós temos, é muito difícil para pessoas, para profissionais, trabalhadores, hoje disputarem eleições. As eleições são muito caras, mesmo com o financiamento público, a gente ainda tem muito do processo eleitoral sendo definido fora da prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Então resulta que quando a gente vai olhar o perfil dos nossos parlamentos, estamos falando muito da Câmara Federal, mas isso se repete nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. Nós vamos encontrar muitos empresários, mais do que eles estão presentes, numa proporção maior do que a presença deles na sociedade. E isso faz com que esses parlamentos defendam esses interesses. A reforma trabalhista de 2017, por exemplo, que ampliou a flexibilização, retirou direitos, sacramentou, ampliou, estendeu a terceirização de mão de obra, ela é fruto disso. Só que acabou não gerando os empregos que se prometiam na época, né? E os empregos que foram gerados posteriormente são empregos rebaixados, vamos dizer assim, com uma condição de direitos inferior àquela que existia até 2017. A consequência disso é que a participação vamos dizer assim, dos salários na economia nacional diminuiu em relação a 2017 nos anos subsequentes. Foi um processo gradativo. E esse processo está se repetindo agora no serviço público, né? O governo também, com essa reestruturação, está preparando a categoria para terceirizar, diminuindo os salários das carreiras mais baixas, né, exatamente para entregar para iniciativa privada. Existe sim quando o governo sinaliza em priorizar atividades de nível superior, significa que provavelmente as carreiras que serão reestruturadas não terão mais atividades de nível fundamental e intermediário sendo prestada por serviço público, e que esse tipo de atividade passaria a ser prestado pelo mercado, por empresas de mão de obra, fornecimento de mão de obra. Então, isso sim é preocupante. Nós temos, vamos falar de atividades aí do dia a dia da população, inúmeras funções nesses níveis. Inclusive a maioria, eu acho. Se for colocar na escala, a maioria dos cargos quantitativamente, a maioria dos 60% aproximadamente dos atuais cargos de servidores ativos é do nível intermediário e fundamental. Então, o governo não está, vamos dizer assim, tornando isso claro, mas as palavras que estão por trás dessa portaria, ou seja, priorização das atividades de nível estratégico e de nível superior, significa que você vai desenhar carreiras em que, muito possivelmente, os cargos atuais ocupados por pessoas de nível intermediário e fundamental vão ser cargos extintos a vagar, ou seja, quando essas pessoas aposentarem, não haverá novo concurso, não haverá reposição, mas a demanda continua, a necessidade da sociedade continua. Então haverá o quê? Uma privatização desse serviço público que hoje é prestado por esse tipo de servidor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado Guilherme Zagalo. Zagalo, para conceder alguns pontos da pauta dos servidores nessa negociação, o governo editou essa portaria, né, através do MGI, e praticamente obrigou a categoria a aceitar. O que isso implica realmente para os servidores públicos? É como se fosse um contrato de adesão. Para você ter melhorias salariais daqui para frente, as categorias terão que aceitar essa nova forma de estruturação, em que gradativamente haverá vamos dizer assim, uma concentração do serviço público só nas atividades de nível superior. Mas não existe atividade na sociedade que seja feita só pelo nível superior. Se você vai, por exemplo, para as mais importantes, saúde, é muito importante a presença de médicos, enfermeiros, enfim, profissionais de nível superior, mas você tem toda uma gama dentro dos hospitais, você tem uma
uma necessidade muito maior de auxiliares, de técnicos de enfermagem, enfim. Quem está na linha de frente no combate às doenças e na melhoria das condições de saúde da população são cargos de nível intermediário fundamental. Para a educação, por exemplo, políticas importantes como nós temos hoje, da ampliação dos institutos federais no Brasil, pulverizando esse ensino tecnológico, né? Os professores são fundamentais, mas eles não conseguem, você precisa trabalhar sozinhos. Eles precisam de técnicos administrativos, técnicos de laboratório. Na área tecnológica há uma necessidade muito grande de funcionamento de laboratórios. Então, esse é o perigo que as pessoas... isso não vai afetar a nossa vida. Vai sim, porque muito possivelmente, em algum momento da vida, nós e nossas famílias vamos precisar de serviços de saúde federais ou na área de educação, e essa prestação de serviço vai estar comprometida com, vamos dizer assim, os interesses de mercado. O mercado, o objetivo é outro, não é a prestação de serviços públicos, é a obtenção de lucro. É legítimo, mas quando você coloca o mercado dentro da prestação de serviços públicos, isso precariza, além de ser um desperdício de recursos, né? Se você tem R$100 para gastar com atividade pública, prestação de serviço público, mas uma parte disso vai ser dirigido para lucro de privado, sim, ou seja, o que vai chegar para a população já não vão ser os R$100, vão ser R$85, R$80, ou seja, a população vai ter na prática um rebaixamento da prestação dos serviços públicos. E há uma distorção de novo, né? Agora nós estamos vivenciando um outro problema, o problema das queimadas. Os brigadistas não são nível superior. Não são. Trabalham em condições muito precárias. A gente precisaria ter, o país nesse aspecto não se preparou para isso, precisaríamos ter uma quantidade de equipamentos, aviões, veículos de combate a incêndio muito maior, uma atividade de fiscalização. Como esses incêndios são causados pela ação humana, sobretudo por queimadas, uma parte do segmento agrícola, vamos dizer assim, não consegue compreender que isso se volta contra eles. Na imagem, pode haver uma pressão mundial pelo boicote a produtos produzidos no Brasil. O clima ele é muito interligado, as queimadas acabam afetando a própria produtividade, claro, afeta o ciclo de chuvas do país. A boa parte da agricultura do centro-sul do Brasil depende da umidade que vem da Amazônia. Então, se você tem... A Amazônia hoje corre um risco perigoso de um ponto de não retorno. Ela tem sido tão afetada, tão desmatada, que pode... nessa parcela do planeta, nós temos, em grande medida, boa parte delas são desertos, né? São os rios voadores. Você tem a umidade da Amazônia que esbarra nos Andes, volta para o centro-sul. Se você olha no globo terrestre, nessa mesma posição no planeta, você vai encontrar um deserto na África e um deserto na Austrália. Então, o sudeste brasileiro, essa peculiaridade só não é por conta da umidade que vem da Amazônia. Então, tudo está interligado. Então, interessa para quem tem uma atividade agrícola em Minas Gerais, em São Paulo, em Goiás, que essa umidade não seja interrompida, esse fluxo de umidade não seja interrompida. Para isso, nós não podemos continuar com o volume de queimadas que temos tido. E precisaríamos ter um quadro de fiscalização no IBAMA, no ICMBio, em especial esses dois, né, no nível federal, mas também nos estados muito maior do que temos hoje. É isso que eu queria chegar ao ponto, que à medida que isso é feito no governo federal, isso se reproduz nos governos estaduais e municipais. Sim. Né, que é onde a gente vive, na cidade. E isso está acontecendo, tanto que a grande dificuldade em relação aos brigadistas é que os estados não tinham. Então tem que deslocar de um lugar para o outro. Mas com quantitativos pequenos, o cobertor é muito curto. Nós tivemos mais de 100 mil focos de incêndio no Brasil esse ano. Ou seja, nós não temos um corpo permanente. A maior parte desses brigadistas são trabalhadores sob contrato temporário. Precisaríamos ter uma estrutura muito mais reforçada de atuação, semelhante à Força Nacional de Segurança, que não tem corpo próprio, mas pelo menos tem estruturas, vamos dizer assim, físicas permanentes. A gente precisaria ter uma estrutura de combate a esses incêndios muito mais reforçada do que aquela que temos hoje.
com aviões, veículos próprios, espuma, enfim, há muita tecnologia para isso. Mas eu acho que o principal se você tem fiscalização e aplicação de multas pesadas, eventualmente até a desapropriação das áreas onde ocorre a queimada criminosa, isso inibiria em muito esse tipo de iniciativa. Então, o fator fiscalização, ele porque não vai haver estrutura para combater 100 mil queimadas simultaneamente, nunca. Sim. Mas se você tem em cada porção do território onde acontecem esses casos mais graves, uma ação dura do Estado, isso inibiria a ocorrência. Claro. Os próprios proprietários, enfim, teriam muito mais cuidado e não decidiriam por realizar esse tipo de iniciativa. Agora, Zagallo, voltando à portaria, né, que gera tudo isso, o que os trabalhadores podem fazer ainda para tentar barrar que isso se aprofunde? Existe já um projeto de decreto legislativo apresentado por uma deputada federal, deputada Samia Bonfim, que tenta assustar esse efeito de portaria, alegando exatamente que isso não é tema de portaria, ou seja, portaria é para regulamentar algo operacional que foi definido numa lei, regulamentado num decreto. O governo está fazendo uma inversão, vamos dizer assim, de forma, né? Vamos ver se isso vai prevalecer no parlamento. Eu acho que nos processos de negociação, o movimento sindical tem que estar atento e discutindo com o governo. Olha, nós podemos até sentar para discutir sobre uma racionalização de carreiras, de cargos, mas dessa forma aqui, como vocês estão desenhando, isso vai criar distorções, isso vai, em última instância, prejudicar a sociedade brasileira, que tem uma demanda por serviços públicos que não é só na área estratégica e de nível superior. Você tem aí uma necessidade de prestação de serviços em todos os níveis. E tu achas que isso, por exemplo, com essa iniciativa da Samia Bonfim, isso irá para o parlamento? Com esse parlamento, do jeito que está, esse é o momento? O momento, talvez isso não seja pautado pelo atual presidente da Câmara, por exemplo, o deputado Arthur Lira. Mas nós vamos ter agora, no final do ano, uma mudança na direção das duas casas, né, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Então vamos ver qual é a configuração, qual é o perfil das novas mesas diretoras, tanto da Câmara e, sobretudo, o perfil dos dois presidentes, né, ou das presidentas de Câmara e Senado, para avaliar se isso há uma chance, vamos dizer assim, de um freio de arrumação, de que o parlamento perceba que, vamos dizer assim, nós precisamos dar um passo atrás em algumas iniciativas privatizantes que foram adotadas de 2017 para cá. Zagallo, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a tua participação. Queria que você deixasse aí uma palavra para nossos ouvintes. Olha, a preocupação é muito grande. Nós já tínhamos tido em 2022 um ciclo de secas grande no Brasil, com muito sofrimento, agora mesmo, todos nós estamos pagando uma conta de energia mais cara, estamos na bandeira tarifária vermelha, ou seja, por conta da seca, nos rios. Então, é preciso a gente compreender que essas coisas chegam cada vez mais rápido no nosso bolso, na nossa vida. Então, não é um assunto distante que não vai nos afetar, não. Por exemplo, todos nós hoje estamos pagando já a conta de energia mais cara, aqui em São Luís mesmo. A gente teve o acionamento, por exemplo, da usina termoelétrica a carvão por 9 dias nesse mês de setembro, com emissão aí de 350 toneladas de poluentes. Então, para a vizinhança, por exemplo, dessa usina termoelétrica, ali no Distrito Industrial, isso já teve um custo não só nas contas de energia mais caras, mas também na saúde, que foi afetada com toda essa poluição. Então tudo isso se conecta. E aí é importante a gente fazer boas escolhas na eleição que se avizinha, Câmara de Vereadores, nunca peço voto a ninguém, mas que as pessoas reflitam sobre o voto que vão dar, tanto para a Câmara de Vereadores como para os prefeitos, né? Porque isso define, vamos dizer assim, repercute nas nossas escolhas e no que vai acontecer com a nossa sociedade. Obrigado, Zagallo, mais uma vez. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!